A verdade é que o sofrimento vem em muitos pacotes diferentes. Quer dizer, de formas diferentes. Quando paramos para pensar um pouco sobre o sofrimento. Por exemplo, o crime pode levar a muito sofrimento. A dependência de drogas, a mesma coisa. Doenças físicas também levam a sofrimento de vários tipos. Acidentes que nos paralisam ou que nos afetam de alguma outra forma também leva a sofrimento. O bebê que nasce com debilidades especiais é outro exemplo. O sofrimento que os nossos próprios pecados causam em outros e em nós mesmos. Como no caso de Davi e Batseba, verdade? Quanto sofrimento não foi causado pelo pecado de Davi com Batseba. Às vezes estamos cegos às nossas próprias deficiências, que estão causando muito sofrimento a outros. Por exemplo, a alcoólatra, que não admite que ele tem um problema, ou ela tem um problema. E não admite, então, o que está causando na vida de sua família, de sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, etc. Sofrimento que causamos, às vezes, mesmo depois de ter sido beneficiados por ações da parte de outros. Por exemplo, a traição de Jesus por Judas. Jesus tinha ajudado tanto a Judas, tinha feito tanta coisa positiva na vida de Judas, e mesmo assim, Judas o traiu. E outros exemplos que poderíamos mencionar. Sofrimento que não tem explicação, às vezes. É simplesmente misterioso. Não faz sentido. Terremotos, tornados, explosões, guerras. Por exemplo, em Salmos 44, versículos 17 ao 19, encontramos um exemplo deste tipo de sofrimento. Tudo isto, o salmista diz, aconteceu conosco sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da sua vereda. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Então, às vezes, há sofrimento que não podemos entender nesta vida o porquê. E vamos falar mais sobre isto depois. Talvez o maior exemplo deste tipo de sofrimento no Velho Testamento é o próprio Jó, que já mencionamos. Jó perdeu todos os seus filhos no mesmo desastre. Perdeu toda a sua riqueza num instante. Perdeu também sua saúde física de uma hora para outra. E absolutamente nada disso tinha a ver com algum pecado que Jó havia cometido. E também podemos mencionar, logicamente, o sofrimento universal que todos nós vamos sofrer mais dia menos dia, que é a própria morte física. Agora, o ser humano reage de diversas maneiras ao seu sofrimento. Às vezes, quando uma pessoa está sofrendo muito, ela mesma diz: eu devo ter feito algo muito errado para Deus me castigar desta maneira. Ou às vezes, ódio de si mesmo a pessoa se expressa ódio de si mesmo. Me odeio, eu mereço o que estou recebendo de Deus, porque tenho levado uma vida tão terrível. Ou às vezes ouvimos comentários de outros: ele deve ter feito algo muito errado, pois Deus o está castigando de forma tão dura. Ou às vezes negamos que somos a causa do nosso sofrimento, porque nem sempre somos a causa, como já mencionamos. Mas às vezes as pessoas dizem: eu não fiz nada tão errado, a ponto de justificar este tratamento tão duro de Deus. Deus é injusto comigo.
Ou pessoas dizem, um Deus bom não permitiria que isso acontecesse. Deus não é bom. Ou um Deus bom não permitiria que isso acontecesse. Então Deus não existe. Não creio mais em Deus. Mas a resposta bíblica é outra. Baseado em 1 Coríntios 13, versículo 12, podemos afirmar, eu não entendo o que está acontecendo neste momento, mas eu vou continuar a confiar no meu Deus. Especificamente, Paulo diz, pois agora vemos uma reflexão obscuro, um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Há benefícios do sofrimento. Pensa comigo. O sofrimento transforma a nossa atitude sobre nós mesmos. Nos humilha. Reduz nosso orgulho. Percebemos que somos frágeis. Que tão frágeis somos. Mostra como não estamos em controle de absolutamente nada. Revela a realidade como ela é. Porque a realidade é uma grande mistura do bom, do mal, do bonito, do feio. São nos tempos de sofrimento que mais percebemos esta verdade. Mostra como somos completamente dependentes de Deus. Nos leva a examinar as nossas próprias vidas de uma forma mais sincera e profunda. Reconhecemos nossas fraquezas pessoais durante os momentos de sofrimento. O sofrimento nos leva a ver com outros olhos, até as coisas boas das nossas vidas. Entendemos que algumas coisas têm se tornado importantes demais, praticamente se transformando em ídolos. Nossas carreiras, nossos negócios, a nossa educação, os nossos bens materiais, o desejo de enriquecermos. Pessoas que amamos, às vezes, podemos praticamente chegar a idolatrar. Em momentos de sofrimento, percebemos estas verdades. O sofrimento pode fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Quando tudo vai bem, tudo é festa, sentimos a voz de Deus quase como se fosse um sussurro. Bem baixinho. Mas em tempos de sofrimento, é como se Deus estivesse usando um alto-falante para falar conosco. Alguns ficam decepcionados quando isto acontece. Mas outros crescem na sua fé durante os momentos de sofrimento. Talvez você tenha tido esse tipo de experiência na sua própria vida. Eu tenho tido. E tem sido muito importante para mim. O sofrimento nos prepara para servir melhor o nosso próximo. Paulo diz em 2 Coríntios 1, de 3 a 11, palavras muito importantes. Ele diz que, naquela passagem, que o Senhor permite, o Senhor nos consola em todos os nossos sofrimentos, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, o sofrimento que nós passamos nos prepara melhor para servir o nosso próximo, que talvez está passando pelo mesmo tipo de sofrimento. O sofrimento é a forma de disciplina espiritual que Deus usa para fortalecer ainda mais aqueles que já são fortes e fortalecer aqueles que ainda não estão
fortes. Em Hebreus 12, versículos 7 e 10, diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então é forma de disciplina